Eu sou Bruna Lima, repórter da Redação Integrada de Liberal. Estamos aqui com Naibai Bali, que é coordenadora estadual de políticas para o autismo. Muito obrigada, Nai, por aceitar essa entrevista. E nós estamos aqui na semana do orgulho, da Semana Nacional do Orgulho Autista, né, Nai? Me fala um pouquinho sobre essa semana e a importância dela. Essa é uma data que foi criada pelo Autism Speaks e que tenta trazer a valorização, as habilidades das pessoas com autismo e o orgulho de ser quem é, mesmo com dificuldades. Entendi. Agora também eu gostaria que tu me falasse um pouco sobre o trabalho da coordenação estadual, que ela vem atuando, né, há algum tempo, de que forma surgiu e quais são as ações. A Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, ela é situada hoje dentro do organograma da Secretaria de Saúde do Estado. Ela foi criada em 2020 pela Lei 9.061, que foi a lei proposta e sancionada pelo governador Helder Barbalho, que cria uma política estadual de proteção aos direitos da pessoa com autismo no estado do Pará. Então essa lei ela é um marco histórico, porque ela cria um setor responsável por essa política e também traz uma série de ações a serem executadas para a implementação dessa política. Essas ações, elas são implementadas a partir do núcleo, que é o NATES? Não, essas ações são implementadas a partir da criação da coordenação, que a gente tem a sigla CEPA, Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo. Aí tem a coordenação e tem umas subdivisões, né, de trabalho. Eixos, a gente costuma trabalhar com eixos, então apesar dela estar dentro da Secretaria de Saúde, onde fica a sua maior ingerência, a gente através de parceria e articulação, dividiu o nosso trabalho através de eixos, né? Saúde, educação, assistência, cultura, esporte, lazer, empreendedorismo, enfim. Então a gente vem construindo essa política pública intersetorial, porque a gente entende que ela só é eficiente se ela abarcar vários setores da sociedade. Isso. E de que forma as pessoas elas podem ir até esse serviço, saber do direito delas por usar esses serviços? Depende do serviço. Então, por exemplo, na área da saúde, nós criamos os NATEAs, que são núcleos de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista. Nós temos 3 NATEAs inaugurados, um em Belém, um em Capanema, um em Tucuruí, e temos 4 NATEAs em obras ainda no estado: Santarém, Altamira, Marabá e Breves. Esses núcleos, eles são atendidos no que a gente chama em saúde de média e alta complexidade. Então, eles não atendem de porta aberta, que a gente chama na saúde. Eles precisam estar regulados para entrarem no serviço. E essa regulação se dá através da atenção básica, das unidades básicas de saúde e unidades solicitantes. Tá. E dentro também da coordenação, como tu falaste, vocês trabalham com eixos que, por exemplo, no eixo educação, quais são as ações que estão sendo realizadas? Eu penso que a nossa maior ação no eixo educação é a capacitação profissional e de famílias também. Então, nós temos um projeto itinerante de capacitação que se chama Rota da Inclusão. Esse projeto, ele roda por serviços de toda e qualquer espécie que você possa imaginar. Serviços públicos, serviços privados, da saúde, da assistência, da educação, levando capacitação para essas pessoas. E também temos inaugurado, foi final do ano passado, final de 2023, que nós inauguramos o CETEA. O CETEA, além de ser mais um dispositivo de atendimento em saúde, que a gente chama de assistência, ele também tem um eixo formativo. E nesse eixo formativo, os profissionais de todo o estado podem ali fazer uma imersão e aprender a prática e a teoria das evidências científicas para o atendimento da pessoa com autismo. Então, a gente, através da saúde, entende que a capacitação é um pilar muito importante, muito necessário para ter uma política pública de qualidade. E agora com relação à cultura, esporte e lazer, o que está sendo proporcionado por meio da coordenação? É importante dizer que as necessidades são diversas e que
As idades também são diversas, né? As pessoas tinham muito hábito de falar sobre crianças com autismo. Na verdade, a gente tem uma imensa demanda de jovens e adultos que têm as necessidades não apenas do âmbito de saúde, né, o atendimento terapêutico, médico, mas também de estarem inseridos em outros contextos. O exemplo, por exemplo, na cultura, nós implementamos o T-Alento, que é um festival que apresenta as habilidades artísticas das pessoas com autismo. E através desse festival, além de nos darmos visibilidade, que é muito importante para essas habilidades, eles, através disso, já estão, inclusive, profissionalizados, muito deles, né? Estão se apresentando em eventos, até fora do estado. Então, esse é um eixo importante de cultura que a gente promove, além de ações culturais. Então, por exemplo, as ações alusivas que nós fazemos, seja festa junina, carnaval, ela tem sempre esse olhar inclusivo, esse olhar de gerar um modelo de um evento inclusivo, um evento onde todas as pessoas possam participar. Porque essa não é a realidade. A realidade dos eventos culturais, eles infelizmente ainda estão muito aquém das necessidades de inclusão das pessoas com deficiência. Então, nós fazemos esses eventos com esse olhar, dando exemplo, gerando modelo, né, de que é possível sim ter eventos culturais de forma inclusiva. E de que forma as pessoas podem procurar por esses serviços que são oferecidos? Muita gente que tem espectro não sabe, né, que pode usar um pouco desse serviço. Como é que faz? Nós temos a nossa rede social da coordenação, a própria SESP publica todos os eventos que nós vamos fazer. Então, por exemplo, esses eventos são 100% gratuitos, né? E basta a pessoa ir, né? E aproveitar. Então, depende do evento. Já o T-Alentos, é preciso que a pessoa se inscreva num edital que é publicado. Então, dependendo do evento, a forma de entrada é diferente também. Tá, e agora falando um pouquinho, né, de trabalho, que a gente sabe que muita gente com espectro autista, adultos no caso, ainda tem uma barreira, né, para ingressar ao mercado de trabalho. Quais são as ações que estão sendo feitas? A questão da sensibilização, né, das pessoas, das empresas. Isso, mais uma vez, eu te digo o quanto que é importante a capacitação. Nós fizemos, no âmbito do trabalho, uma parceria com o Sebrae para implementar um projeto que se chama Norteia. Esse projeto teve sua primeira edição para capacitar serviços de RH de setores públicos e privados para contratar pessoas com autismo e outras deficiências. Então, o projeto foi um sucesso. Nós tivemos, inclusive, um acompanhamento de algumas pessoas que foram contratadas, né, uma espécie de monitoria que aconteceu após o projeto. E agora nós já estamos fechando uma parceria com o Sebrae novamente para uma segunda edição do Norteia, onde nós vamos capacitar 365 pessoas para a entrada no mundo do trabalho de pessoas com deficiência. E, além disso, é importante dizer que, além da capacitação, nós estamos abrindo espaços do governo, né, para que as pessoas com autismo que tenham alguma habilidade, né, de economia criativa, enfim, artesanato, possa vender o seu produto, possa ter essa renda e essa visibilidade daquilo que ela produz. Então, nós criamos um programa que chama Feira de Empreendedorismo Inclusivo. Ela acontece uma vez por mês no Porto Futuro, de maneira fixa. E também temos edições maiores e edições até itinerantes já em outros municípios. Tá, e legislação? Quais são as leis, né, já criadas, as principais, as mais importantes, mas também o que vem sendo trabalhado, né, para a elaboração de novas leis para fortalecer o direito da pessoa com espectro autista? Nós temos um combo de legislações nos últimos 4 anos, que são legislações muito importantes.
E a gente precisa batalhar para que elas sejam executadas, né, na prática, no nosso dia a dia. É importante que as leis saiam do papel. Então, nós temos a primeira lei, que é a lei de todas, que é a 9.061, que criou a política estadual. E depois disso vieram uma série de legislações. Então, nós tivemos a lei, fomos um dos primeiros estados que aprovou a lei que retira o prazo de validade do laudo que atesta autismo, que é a lei 9.214. Depois nós tivemos a lei que retira o estampido dos fogos de artifício, também é uma lei muito importante. Tivemos a lei que traz características do autismo na carteira de vacinação. Temos também a legislação que institui sessões de cinema adaptados. Então, uma vez por mês é obrigatório que os cinemas do estado tenham uma sessão gratuita e adaptada para pessoas com autismo. Então, nós temos aí uma série de legislações, né? Obviamente são muitas, que a gente precisa fiscalizar o cumprimento delas, efetivamente. Por exemplo, desde a criação do portfólio, o que percebe que mudou com relação à realidade, né, das pessoas com espectro? O que vem contribuindo? O que mudou dentro desse universo? Em primeiro lugar, a visibilidade. Esse governo, ele trouxe uma visibilidade para esta causa que nunca tinha tido antes no Brasil. Nós somos hoje o estado referência nessa política. Fomos o estado que mais abriu vagas de atendimento em saúde nos últimos anos, de todo o Brasil. Então, acho que isso é um passo importante. Quando você gera visibilidade, você acaba gerando conscientização também. E aí as coisas vão acontecendo a partir disso. Então, um ponto importante é essa questão da visibilidade. Outro ponto importante é ter um órgão, um setor específico que acolha essas demandas, porque não existia. Então, as famílias ficavam de órgão em órgão em busca de alguma atenção, protocolando documentos. Eu diversas vezes eu pude acompanhar isso, porque antes de ser coordenadora, eu participava dos movimentos sociais. Então, através dos movimentos sociais, nós buscávamos uma reunião, um atendimento, uma atenção. No caso, você diz o trabalho mais de ativista, né? Isso, o trabalho de ativismo ele veio antes do trabalho de coordenadora. E isso é importante, porque aí você vive a causa, né? Então, acho que isso é o mais importante. Para além de falar da causa, é importante você viver. Eu sou uma mãe atípica, que já vinha, antes de ser coordenadora do ativismo, estudei, fiz especialização em autismo, e aí a gente veio construindo esse trabalho, é importante que se diga isso, sem nenhum modelo no Brasil. Porque não havia. Quando nós iniciamos esse trabalho, nós procuramos o governo federal para buscar um programa ou um projeto que nós pudéssemos nos inscrever. Então, para pioneiro. E o governo federal nos deu a informação naquele momento de que não havia. Então, nós viemos para cá e iniciamos do zero, errando, acertando, mas o fato é que acabamos construindo uma política pública que virou modelo para outros estados. Hoje, muitos estados nos visitam para conhecer os nossos centros, para conhecer aquilo que a gente faz. E isso é muito bom. A gente precisa criar essa rede, né, em todo o Brasil. E as famílias, né, que têm pessoas com espectro autista, quais são os maiores desafios ainda da realidade dessas famílias? Olha, eu penso que o maior desafio é o desafio da aceitação. Começa dentro de casa. Nós temos uma pesquisa científica que diz que 70% das famílias de pessoas com deficiência, o homem abandona o lar. Então, o desafio ele já começa dentro de casa, porque nós temos uma realidade de mães, né, que são mulheres que estão sobrecarregadas, adoecidas. Essa é a realidade. Passado o desafio de dentro de casa, a gente vem para o desafio do preconceito. E o preconceito, na minha perspectiva, ele é falta de conhecimento, falta de capacitação. E aí a gente vai para o terceiro desafio, que é capacitar a sociedade como um todo, né? Público, privado, sociedade civil como um todo. E a partir daí, eu acho que a gente vai vencendo preconceitos e dificuldades, né? E diagnóstico ainda é algo que ainda é complicado para as pessoas, porque assim, muitas pessoas acabam sendo diagnosticadas até adultas, né? É importante a gente entender, primeiro, que não tem uma idade específica para o diagnóstico. Segundo, que existe
várias pessoas, atores que eu digo, que são responsáveis por essa política pública. O governo do estado é responsável por essa política pública, mas o governo federal também é responsável, ele habilita os centros de reabilitação e os municípios também. E os planos de saúde também. Então são diversos atores que precisam fazer a sua parte para que nenhum serviço seja sobrecarregado. Quando você fala de diagnóstico, nós temos uma leva grande de pessoas em busca desse diagnóstico, em investigação. E a gente precisa, então, que os municípios façam a sua parte, que os planos de saúde façam a sua parte, para que a gente, enquanto governo do estado, também continue fazendo a sua parte sem estar sobrecarregado. Então, a gente tem, além dessa demanda de diagnóstico, a demanda de atendimento terapêutico também. E como está essa realidade do diagnóstico? Ainda tem muito empecilho, as pessoas ainda encontram muitas dificuldades? Sim, tanto de atendimento mesmo, de vaga para conseguir a consulta do diagnóstico, quanto de profissional capacitado para isso. Então, a gente tem aí ainda muito que avançar na capacitação profissional dessa rede de profissionais que são responsáveis pelo diagnóstico. Eu vou te dar um exemplo de um mito que nós temos trabalhado para derrubar, que é o mito de que apenas o neurologista é responsável pelo laudo da pessoa com autismo. Isso não é verdade. Um pediatra pode laudar, um clínico geral pode laudar, um psiquiatra pode laudar, se ele, obviamente, tiver capacitação e aplicar os protocolos que são cientificamente validados, óbvio, mas que não é apenas o neurologista, com certeza. Então, existe aí uma série de situações que precisam ser resolvidas, que precisam ser responsabilizadas efetivamente, para que a gente amplie o diagnóstico e junto com ele também amplie o atendimento. Nai, já que a gente está numa semana importante e marcante para o tema, me fala, o que tu deseja daqui para frente, quais são os trabalhos que vocês visam realizar para melhorar cada vez mais essa realidade? Eu desejo que a gente tenha um modelo, sonho, né? Eu sonho com um modelo de rede de atendimento em bom funcionamento. Eu acho que isso é importante. Então, eu sonho com um modelo de município que faça a sua parte, um modelo de estado que faça a sua parte, um plano de saúde que faça a sua parte. Eu acho que quando todo mundo estiver rodando bem, estiver sendo responsabilizado, estiver sendo responsável pela causa não só do autismo, mas pela inclusão, aí eu acho que a gente vai ter uma sociedade menos adoecida, menos adoecida no sentido de brigar por aquilo que é um direito seu. E tem mais alguma informação importante que tu acha importante para as pessoas que estão em casa, que estão vivendo, às vezes ainda não têm o diagnóstico, estão em dúvida? Primeiro buscar capacitação. Existem muitas capacitações de forma gratuita disponíveis, de qualidade, também tem que ter muito cuidado com aquilo que vendem, que não é evidência científica. Então a gente precisa sempre buscar aquilo que tem evidência científica. E para além dessa capacitação especificamente do autismo, da pessoa com deficiência, eu acho que a gente precisa buscar ter consciência política. E quando eu falo de consciência política, eu falo de consciência de política pública. Qual é o meu direito? A quem eu devo cobrar? Quem é o responsável por isso ou por aquilo? Eu vejo que falta muito esse conhecimento, essa consciência para a população. E como a gente tem uma eleição aí se aproximando, é um momento correto, de buscar efetivamente os responsáveis, e quem realmente tem trabalho, tem lugar de fala para isso. E para encerrar, dentro do trabalho da coordenação, tem algo mais importante que tu acabei não perguntando e que tu acha importante falar? Para encerrar, eu digo que o governo do estado em breve vai inaugurar mais um núcleo, que é o de Marabá, ou seja, mais uma Nateia com 300 novas vagas. Então, ali aquela região já vai ter um suporte. E os outros aí vão ser inaugurados também sucessivamente. Acho que isso é importante para criar uma rede, para dar o suporte ao governo do estado, descentralizando os serviços da capital. Tá ótimo, muito obrigada. Muito obrigada também.